Graça e paz. Você está feliz de estar aqui hoje à noite? Eu também estou muito feliz de estar aqui hoje à noite. Se eu fosse você, profetizava na vida de quem está do teu lado. Disse assim: amado, fica tranquila, fica tranquilo. Eu vou pagar a sua janta hoje. Se ela sorrir é porque o milagre está grande, amém? Aleluia. Que privilégio ímpar. De vez em quando você conhece pessoas. De vez em quando Deus te apresenta pessoas. E eu lembro que eu estava em casa e Bispo Júlio Vertulo, que é um irmão para mim, a gente tem uma relação de irmão mesmo. E ele é aquilo que a palavra diz: alguns são mais chegados que os próprios irmãos. E ele falou: Jô, eu quero que você venha pregar aqui e tal. E eu fui. Só quando eu estava indo de Campinas para Suzano, quase 1h30 de carro, 1h40 de carro, Deus falou assim: meu coração, eu não estou te levando lá para pregar. Eu falei: amém, pai. Eu te levo lá porque eu tenho uma coisa para fazer, uma obra para fazer lá. E aí eu estava pregando, ministrando e tentando entender o que Deus queria fazer. Até que Deus me conectou ao pastor Marquinhos e a pastora Ana. Aí eu entendi o que Deus queria comigo naquele dia, naquele lugar. Só que eu pensei que era só uma coisa relacionada àquele dia, àquela hora. Acabou tudo, a gente jantou, quase virou vigília. Eu saí de lá 3 da manhã, cheguei em casa 5 da manhã. Minha mulher falou assim: você estava onde? Eu falei: é difícil explicar que eu estava num culto, que o fogo pegou, que a mesa foi gloriosa. Ela falou assim: que bom. Só que alguns anos atrás, Deus falou comigo muito forte. Disse assim: quando eu era garoto, eu jogava futebol. Então eu joguei no Guarani de Campinas, joguei também no Santos, no São Paulo, passagens esporádicas. O Guarani não quis nos vender, eu fiquei no Guarani. E um dia Deus me fez uma promessa: eu vou te levar a todos os estados desse país. E eu achei que ia ser jogando futebol. Só que eu tive uma contusão gravíssima e séria que me impediu de continuar. Quando eu vim para o ministério, Deus reafirmou essa palavra. E eu, por bondade de Deus, já fui pregar no Japão, já preguei na África, já preguei na Ásia, já preguei na América Latina. Eu já andei nos Estados Unidos, Canadá. E assim, no Brasil, eu tinha ido a quase todos os estados. Faltavam 3 lugares. Faltava o Amapá e o Macapá. E faltava aqui. Aí Deus abriu uma porta muito graciosa com alguns amigos lá do Amapá, uma obra social. Eu fui lá e não estava mais na minha agenda. Eu jamais pensei que eu estaria em Rio Branco, no Acre, pregando, e que ia ser tão rápido. E esse ano, no começo do ano, Deus disse assim para mim: esse ano eu te levo para todo lado dos estados desse país. Eu já fui a 26 estados esse ano. E não foi porque eu tinha agenda, é porque eu tinha uma promessa. Aí o pastor Marquinhos me chamou e falou assim: tu pode vir aqui tal dia e tal dia? Eu não podia. Dei tombo numa coisa, mexi numa outra, porque eu ia para o Japão nessa data e mudou a data do Japão para dia 8. Aí eu liguei para ele e falei assim: eu vou. E eu tinha esquecido. Aí marcamos, ele ligou e falou assim: cara, eu não vou estar aí, vou ter que cancelar. Aí o Espírito Santo falou assim comigo: não cancele, vá, porque eu tenho uma coisa para cumprir com você. Aí combinei, ele falou: vou estar. Ele está lá com o pastor Kleber, depois já está com o pastor Júlio, só amigos. Eu falei para minha mulher: por que eu estou indo sem o pastor estar lá? Aí o Espírito Santo falou assim comigo: porque eu tenho um ciclo para encerrar com você. Então, eu estou aqui debaixo de promessa hoje. Hoje eu posso dizer que a promessa que Deus me fez alguns anos atrás se cumpre cabalmente. Eu já preguei em todos os estados desse país. Então assim, eu estou muito feliz de estar aqui. Também estou muito feliz de estar aqui, porque aqui parece ser proibido entrar gente feia. Eu procurei os feios hoje à noite e eles não vieram. É coisa fogo. Assim, eu estou acostumado a pregar a igreja, tem bastante feio. Aqui não tem feio, cara.
Aí eu achei um feio ali atrás, falei, deve ser paulista e deve ser corintiano, que essa raça espalha rápido. Então estou muito abençoado aqui, pastora, que privilégio. Quem não me conhece aqui, levante a mão, por favor. Quem não me conhece, vocês não perderam nada. Eu sou de São Paulo, sou de Campinas, uma cidade com 1.300.000 habitantes. Eu sou campineiro, nascido, criado, vivido lá, não morrido. Eu sou casado com a pastora Beta, faz 27 anos. Eu orei muito, ela não orou nada. Cada um recebe o que pediu para Deus. Quem mandou ela não vigiar? Eu sou pai de 2 príncipes, né? A Isabelle com 25, o João com 21. Ok? A Bela é dentista, acabou o mestrado dela agora. Pega esse meu lado aqui que é o mais bonito, filha. Deixa eu... Aí, você ore para a Bela, porque a Bela agora, além de formar, além de dar um consultório para ela, chegou um moço lá e parece que ele veio para ficar. Eu estou com a sensação que a luta é grande. E a Bíblia diz que o inimigo vem vestido de anjo de luz. O cara é bonito, é de boa família, é dentista, cozinha e é pescador. Eu falei para minha mulher, manda Satanás sair que a luta está grande, filha. E essa semana ele pediu a Bela em casamento. Olha que luta. Vou convidar vocês para ir, mas acho que a passagem está cara. Mas fica na paz. E tem o João. O João tem 21 anos, é administrador de empresas. Está terminando o seminário dele. E ele é a 4ª geração de pastores na nossa família. Ele tem um chamado poderoso do Senhor. Está largando tudo para servir na obra. Não porque a gente é pastor, mas porque Deus está chamando ele. E ele é solteiro. Eu creio. Eu vou sair daqui com uma resposta esses dias. Eu sou do manto. Eu sou canela. Eu vou dar lugar. Então, vou estar com vocês hoje, vou estar com vocês amanhã. Graças a Deus não tem janela para ninguém sentar nela, porque amanhã vai acabar o culto e eu saio daqui direto para o aeroporto. Então pode ser que eu demorasse na pregação e alguém caísse da janela, mas não vi janela, então eu vou pregar e sair daqui e ir embora amanhã. E aí eu estou falando para você, traz sua família. Eu tenho uma palavra de Deus para abençoar a sua vida e a sua casa. As redes sociais fazem um papel muito precioso. E aí, se você quiser de alguma forma conectar com a gente, é muito simples. Só você digitar meu nome, @Josimar Fonseca, JOCY, né? E Josimar Fonseca ou Família da Fé Oficial. Você vai achar o Instagram, o Telegram, o Twitter, o Face, o YouTube, o TikTok. Eu não estou mais no Orkut, você está, Deus te abençoe, eu já vazei faz tempo. Mas eu estou todas essas redes. Você conecta, segue. Lá tem a rádio, tem a editora, tem a produtora, tem muita coisa que você pode ser abençoado na conexão com a gente. Dos 25 livros que eu tenho, tem pelo menos uns 17 livros gratuitos para você baixar lá na nossa página em PDF. E tem todos os meus livros novos que você pode adquirir. E aí pelo caminho da internet, hoje você compra, chega em casa. Dessa vez eu não trouxe nada porque eu não conheci o trajeto para vir. Fiquei muito preocupado com as transições. Aí eu falei, da próxima vez que eu vier, eu trago também dessa outra parte que Deus tem me dado graça para escrever, para compor. Então estou muito abençoado de estar aqui com vocês essa noite. Amém? Se você trouxe a Bíblia, eu estou um pouco rouco porque lá estava 14 graus, fez domingo e segunda, frio pra chuchu. Aí chega aqui, está uma brisa dessa, a brisa leve dessa, sai até fumaça. Na sombra a fumaça sobe. Você pensa que é a sarça ardente que Moisés fez, né? Então, mas vai dar. Livro de Ruth, um texto precioso da palavra. Eu quero compartilhar uma palavra para abençoar você. Ruth é um livro de 4 páginas. São 4 capítulos. Uma história verídica, verdadeira e também muito atual. Ela pode estar inserida na cultura judaico-hebraica e talvez você possa passar por ela e não pegar todos os detalhes
que existe nesse livro, e para mim esse é um livro profético, atualizado ao extremo. E a palavra que Deus colocou no meu coração hoje, para essa primeira reunião, ela está baseada num momento que eu vivi esse ano em Porto Alegre. No começo do ano Deus me levou a Porto Alegre, eu fui para pregar uma reunião, acabei pregando 3, tamanha graça que se manifestou. Meu voo era para um dia, eu fiquei 3 dias. Literalmente houve um derramar de Deus na primeira reunião, que o pastor emendou para uma segunda reunião e pediu se eu podia ficar uma terceira reunião. Eu estava voltando para casa, eu falei, posso ficar? Fiquei 3 dias, e nos 3 dias foi um tempo muito abundante. Você sabe que Porto Alegre e o Rio Grande do Sul é um dos estados mais espíritas e esotéricos da nação. Porto Alegre e o Piauí são os 2 estados onde há mais índice de suicídio e onde as igrejas têm maior dificuldade de crescimento. E eu fui levado lá. Eu cheguei para pregar essa primeira reunião. A reunião era de 6 da tarde a 8 da noite. Eu saí da igreja 11h30 da noite. O povo ficou lá ainda, porque foi um derramar de Deus tremendo. Uma igreja pastoreada por um filho de pastor, que era da Quadrangular. Eles tiveram uma grande dificuldade. O garoto deixou o ministério, a família deixou o ministério, ele foi para a América, mas Deus devolveu ele ao estado do Rio Grande do Sul, e ele começou uma igreja, uma pequena célula no apartamento dele. Para você ter ideia, estão chegando 3, 4 mil pessoas por reunião, para ouvir a palavra, para receber a graça. É um negócio tão impressionante que existem pessoas que estavam desviadas há 10, 12, 20 anos, e elas estão sendo reconectadas. E enquanto eu estava pregando nesse dia, nessa igreja, houve um momento que eu vi, não em visão, quando você tem percepção, mas de olhos nus, como eu estou te vendo aqui agora, eu vi Deus rasgar o céu assim em cima da gente. E eu tive a sensação no meu espírito que eu me localizava num ambiente, tendo a revelação de um outro ambiente. Eu me senti como Jacó no deserto, que pegou uma pedra, fez dela travesseiro, e de repente ele disse assim: eu não sabia que Deus estava aqui. Eu não tinha ideia que a graça de Deus tinha atingido esse lugar deserto e esse ponto final da minha vida. E de repente, em visão, ele viu que o Senhor estava lá, o céu sobre a cabeça dele estava aberto, tinha uma escada, uma porta lá no topo da escada em cima, e a Bíblia diz assim, que havia anjos subindo e descendo sobre aquele lugar. Eu estava pregando uma outra mensagem, e enquanto eu pregava, no meu espírito tinha essa manifestação clara e concreta. E Deus me deu uma palavra, que o sul do país ia ser visitado pelo poder do Espírito. E eu declarei uma palavra, e essa palavra, ao chegar aqui nesse lugar, foi a mesma que Deus me deu. Está começando um tempo de favor divino. Eu quero que você abra a mão para receber, porque eu nem quero começar a pregar, eu quero entregar o que o Espírito Santo está me dando. Quero que você abra as 2 mãos para receber, porque pode parecer que você está no último estado do país, na beirada de uma conexão com Peru, Bolívia, um lugar esquecido, um lugar de pouco investimento, um lugar de poucas oportunidades, um lugar de adversidades e esquecimento, dificuldade para ir, para vir. Eu vim aqui declarar sobre essa igreja, sobre este lugar, sobre esse estado, a mesma palavra que o Espírito Santo me deu quando eu estive no sul. Eu pisei aqui, o Senhor falou comigo: um tempo de favor divino. Eu acho que tem 2 ou 3 aí para receber, mas muita gente vai entender. Vou falar, um tempo de favor divino vai começar a se manifestar. Não é sobre essa igreja, é sobre esse estado, é sobre o povo do Acre. Deus vai rasgar os céus, e aquela mesma atmosfera que Jacó presenciou no deserto, a mesma que Jesus teve no deserto, quando ele viu céu rasgado, o Espírito Santo descendo, e o Pai declarando: virão sobre vocês nos próximos anos.
Pastor, o que é isso? O que é essa escada? O que são esses anjos? É que uma intensa atividade espiritual sobrenatural vai se manifestar na sua casa, na sua família, sobre os seus filhos, na igreja e nesse solo, para que o nome de Jesus seja glorificado. Alguém tem fé para receber essa palavra? Alguém fecha a mão, fecha o braço, abraça e diga: eu recebo em nome de Jesus. Toca em 2 ou 3 e diga: essa palavra é para a nossa vida, essa palavra é para a nossa história, essa palavra é para a nossa casa, essa palavra é para o nosso ministério, essa palavra é para os nossos netos. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus da tua vida, o Deus da vida dos teus filhos, o Deus da vida dos teus netos, escolheu esse lugar, pôs o dedo aqui, e estou te dizendo: fique registrado. Fique registrado, a palavra diz assim: quem crê em Deus está seguro e está firmado. Quem crê nos seus profetas está autorizado a mudar de dimensão, está autorizado a crescer para todo lado, está autorizado a prosperar. Se alguém tem fé aí, por favor, abra a boca e dá um glória a Deus, dizendo: tempo de favor. Por isso escolhi esse texto, porque o primeiro capítulo desse texto vai falar de uma situação que estava estabelecida. Se você tiver com a Bíblia aberta e ler aí, você vai ver: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E quando os juízes julgavam, havia uma manifestação estabelecida. Qual manifestação? Cada um fazia o que achava melhor, cada um fazia o que dava na sua cabeça, cada um vivia conforme achava que deveria viver. Um tempo muito parecido como hoje, em que as coisas não são mais concretas, a verdade não é mais absoluta, as coisas ficaram voláteis. As pessoas pensam: não, isso aí não me funciona, isso aí não é bom para mim, mas é bíblico, é real e é verdadeiro e faz bem. Não, mas não é o que eu quero. Então as pessoas nesse tempo se moviam de uma forma como nós estamos vendo hoje, e uma crise se estabeleceu. Quando uma crise se estabeleceu, a Bíblia diz que essa crise também chegou a Belém. Belém era uma cidade muito bem estabelecida e próspera, crescente. Agora, Belém significa casa do pão. Diga: Belém, casa do pão. Quando a crise chegou em Belém, casa do pão, literalmente faltou pão, faltou condições, faltou uma manifestação que permitisse as pessoas viverem como elas viviam. E quando uma crise chega, percursos da nossa vida são trajetados de uma forma equivocada, ruim. Quando uma pessoa que é casada separa, quebra uma aliança, ela passa a tracejar a vida de uma forma estranha. Por quê? Porque para ela é quebra de aliança, para ela é vergonha. Então ela não quer encontrar quem ela convivia, ela quer mudar de ambiente, ela quer fugir dos seus cenários. Por quê? Porque ela não quer explicar aquilo que não tem explicação. Então as pessoas começam a fugir das suas realidades, fugir dos seus ambientes, fugir das situações que elas estão pontuando. E quando esse processo chegou a Belém, a Bíblia diz que havia uma família em Belém, a família de Elimeleque. A família dele tinha a esposa Noemi e 2 filhos, Malom e Quilion. Eles eram prósperos, eles eram bem-sucedidos, eles eram gente influente, e eles tinham posses amealhadas na vida, um sucesso que era a marca dessa família. Elimeleque significa: Deus é meu rei, Deus é quem governa a minha vida, Deus é quem dirige meus passos. E quando a crise chegou, Elimeleque começou a se preocupar com o que ele tinha, e ele achou que o que ele tinha precisava ser defendido. Ele achou que o que ele tinha conquistado precisava ser protegido, salvaguardado. Em Belém, ele está perdendo coisas. Vou repetir: em Belém, ele está tendo problemas e está perdendo coisas. Mas ele faz o movimento da vida dele para proteger o que ele tem. Ele sai de Belém, vai morar em Moabe. Ele sai de Belém e vai proteger o que ele tem em Moabe.
pode parecer um movimento furtivo, pode parecer um movimento protetivo, mas é um movimento estranho. Por quê? Moabitas e os israelitas são inimigos, são adversários. Não são só adversários de processos, de negócios, como povo. A vida de cada povo define uma manifestação. Moabita oferece filho em sacrifício a deuses estranhos. Moloque é um deles. Moabita não ama a Deus e abomina quem adora ao Deus verdadeiro. Aí o cara sai sem uma direção divina, sem uma palavra divina, sem uma manifestação da graça para proteger o que ele tem para Moabe. A ideia dele é: eu passo um período lá e estando lá protejo o que eu tenho, depois eu volto. Só que ele vai, muda para Moabe, e a Bíblia diz que ele fica em Moabe uma década, 10 anos. É tão longe esse processo em termos de tempo, que é mais que um ciclo. Um ciclo são 7 anos. Então ele passa um ciclo. Nesse processo de ciclo, ele permite os filhos dele casar com mulheres moabitas. Outro problema da lei mosaica: os teus filhos não tomarão esposas desses povos que não adoram o Senhor, para não corromper a fé. Mas os filhos casam com moabitas. Uma delas é Orfa, a outra é Ruth. E o cara vai se adaptando à realidade que ele está embutido. Parece pouca coisa, mas em Belém ele perde coisas. Em Moabe ele começa a perder, não só coisas, mas ele perde a vida e perde os 2 filhos. Ele colheu 3 sepultamentos num movimento único. Ele protegeu em tese por um período que tinha, aí ele perde o que tinha, perde a vida e perde os filhos. 10 anos depois desse movimento, você faz um check-up da história dele. A história é essa: sobrou Noemi, sobrou Ruth e sobrou Orfa. Elas não têm mais dinheiro, não têm mais bem, não têm mais marido e estão na miséria. Então pergunta para você responder: um cara que o nome dele tem sentido, porque quando um judeu dava nome para o seu filho, o nome dava destino profético. Você se lembra de Raquel dando à luz a um último filho de Jacó? O menino vai nascendo e ela vai perdendo a vida. Vai perdendo a vida, ela chama o menino de Benoni, filho da minha morte. E ela morre, suspira e morre. Jacó pega a criança, ela já morreu, pega a criança da mão dela e fala assim: Benoni não, Benjamim, filho de governo, filho de autoridade, filho da minha mão direita. Pegou? Você sabe que Jabes também significa dor. Crônicas 4, 9 e 10. A mãe dele vai dando luz a ele e vai dizendo: esse meu filho me causa dor, me causa angústia, me causa pressão. Esse meu filho é um problema. Aí o menino nasce, cresce, começa a ter entendimento e sabe. Ele vai passando, a galera fala: aí o dor, aí o cara que causa dor, olha o cara que causa miséria, olha o cara que quase tirou a vida da mãe. É um estigma. Ele não pode mudar o seu destino, ele não pode mudar seu nome, mas pode mudar seu destino. Tem coisa na sua vida que marcou você. Talvez você não tenha como alterar o que marcou você, mas você pode alterar o seu destino por confiança na graça. Onde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Está aí ou não? Agora, essa é a vertente do capítulo 1. O movimento que Elimeleque faz. Só que quando ele chega nesse cenário crítico, ele morre, os filhos morrem, perdeu tudo, só sobrou Noemi, só sobrou Ruth, só sobrou Orfa. A Bíblia diz aí, no primeiro capítulo de Ruth, no primeiro capítulo de Ruth, no verso 6, que uma notícia chegou em Moabe. Uma notícia chegou em Moabe. Tudo que Deus precisa fazer conosco é só uma notícia boa chegar. Vou repetir, tem gente que não entendeu. Tudo que Deus precisa fazer conosco é só fazer uma notícia boa bater na nossa porta. Vou repetir, que tem gente que ainda não entendeu. Tudo que Deus precisa para mudar todo o cenário da tua vida é uma palavra dele liberada chegar na sua realidade. Não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha rádio, televisão, mas de Belém partiu uma palavra que chegou a Moabe, e a palavra foi essa: Deus lembrou do seu povo e tem pão outra vez em Belém.
Eu vim lá de São Paulo, estou aqui em Rio Branco para dizer: tem pão outra vez. Tem pão outra vez em Rio Branco. Tem graça liberada outra vez. Tem uma palavra sendo liberada do coração de Deus para o teu coração. Amém ou não amém? Quando Ruth e Orfa fazia parte da história de Noemi, então nesse cenário, elas ouvem essa notícia, elas não entendem nada, mas Noemi disse: é hora de voltar. Uma coisa é sair, e sair bem, outra coisa é voltar e voltar mal. Mas ela entendeu: eu preciso voltar. Ela chama as duas noras e libera as duas meninas. Orfa pega a oportunidade e cai fora, você sabe disso. Mas Ruth faz uma declaração: eu vou com você. O teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. Onde você pousa, pouso eu. Onde você come, como eu. E onde você morrer, eu também morrerei. Essa manifestação de aliança trouxe Ruth na bagagem de Noemi no retorno a Belém. Só que quando elas chegam em abril. E abril é tempo de colheita em Israel. Quando elas chegaram em abril é tempo de colheita. É tempo de celebrar o favor divino. A liberação do cumprimento de um tempo de crise que se findou. E a Bíblia diz que elas chegam sem nada. Sem dinheiro, sem casa, sem marido, sem suporte técnico de ninguém. Ela chega e precisa pegar água. E a Bíblia diz que ela vai numa fonte. Noemi vai numa fonte e ela está pegando água. E quando ela está pegando água, algumas pessoas que conheceram ela ditosa viram ela e disseram assim: não é essa Noemi, agraciada, favorecida por Deus? Quando ela ouviu as pessoas comentarem e reconheceram ela, ela rompeu o silêncio da crise e disse para elas: não me chamem de favorável nem de agraciada, me chamem de Mara. Eu sou azeda, eu sou amarga, a vida me secou, a mão de Deus pesou sobre mim. Terrível engano teológico gerado pela crise. Por quê? Porque quando a gente começa a passar um problema, a gente acha que Deus está punindo a gente por algo. Eu queria te dizer uma coisa: Deus tem muito mais para fazer do que ficar te punindo. Vou repetir: Deus tem muito mais para fazer do que ficar te punindo. E a gente usa às vezes uns jargões tipo assim: se não vem pelo amor, vem pela... Amado, misericórdia. Se Deus precisa atrair você por causa da pancada, Ele não presta para ser meu Deus. A Bíblia diz assim: eu te atrairei com laços de estranha misericórdia e amor. Está aí ou não, querido? Você está sendo atraído por laços que você não vai compreender. São laços da graça, do amor de Deus, que vão te atraindo a Ele por amor. Agora, nesse cenário que ela está vivendo, você precisa entender que só essa apresentação, eu podia entrar aqui em vários fatores para ponderar para você os posicionamentos equivocados de um líder, de um governante, de um pai, de um sacerdote. Não é o teor da minha mensagem. Eu quero falar do favor divino. Quando o capítulo 2 é apresentado, você sabe que tudo que Deus vai fazer, Deus faz porque Ele diz antes. Toda vez que você tentar entender essa verdade, você vai precisar voltar ao início. Quando Deus viu que a terra era sem forma e vazia, Ele não disse que a terra era sem forma e vazia. É o escritor que diz: a terra era sem forma e vazia. Por que Ele fala assim? Porque se Deus tivesse dito que a terra era sem forma e vazia, o caos estaria estabelecido. Porque o que Deus diz se manifesta. Está aí ou não? Então Deus vê certas coisas e Ele, na sua grandeza, ao ver, Ele compreende a manifestação estabelecida. Porque quando Ele fala, o que Ele fala se realiza, se manifesta. Todas as coisas foram feitas pela palavra do seu poder.
Então o autor tem o cuidado de dizer assim lá em Gênesis 1: a terra era. Aí vem Deus e diz: agora ela vai ser. Ela era, mas agora vai ser. Aí a Bíblia diz assim: do nada ele libera a palavra. A palavra no grego é bara. Crie-se, organize-se, ache seu lugar, defina-se. Quando Deus libera a palavra, o caos se organiza, o caos se estabelece e fica separado, e cada coisa acha o seu devido lugar. Quando Deus fez isso, todo o processo que nós conhecemos se estabeleceu. Você lembra que Deus chamou um profeta e perguntou para ele: o que é que você vê? Deus não disse: o vale é de ossos secos. Deus perguntou: o que é que você vê? Porque se Deus disse assim: esse é o vale dos ossos secos, está decretado o que ele é. Entendeu ou não? Aí Deus perguntou: o que é que você vê? Aí o moço disse: eu vejo que aqui não tem nada. Já foi um exército e morreu, e secou, e estabeleceu um caos. Aí Deus disse assim: isso pode ser alterado? O profeta disse: pode. Agindo Deus, quem impedirá? Aí Deus disse assim: gostei da sua teologia. Porque o que ele está dizendo? Ele devolveu para Deus a responsabilidade do estabelecido. Aí Deus disse assim: eu quero que isso seja alterado. Você entra aí e começa a falar outras coisas aí. Está pegando ou não? Vou te elucidar. Escute isso. Ele é um homem santo, é um sacerdote. Se ele toca em coisa pecaminosa, ele se torna pecado. Se ele toca em coisa morta, ele fica morto. Se ele toca em coisa impura, fica impuro. Então, ele está entendendo o que Deus está dizendo: se eu entro nessa realidade, essa realidade passa a ser o que eu sou, ou eu passo a ser o que a realidade é. Por isso Deus disse assim: entra aí, e não fica só aí, começa a manifestar. Aí ele começa a dizer assim: vida, vida, vida. É tipo assim: seja profeta de uma nova realidade. Muitas coisas que eu e você vimos ou enxergamos, a gente chega e fala: aqui não tem nada, aqui é divórcio, aqui não vai produzir nada. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte está onde? Na nossa comunicação. Por isso, o que você crê, Isaías diz, o que você crê e pensa tem vida dentro de você, mas o que você fala começa a criar vida onde você está. Deus permitiu Elimeleque sair. Deus está trazendo Noemi de volta. Quando Noemi está chegando, Deus vai anunciar o que vai fazer na vida dela. Olha como começa o capítulo 2. Deus diz assim: e Boaz. Por que Deus está apresentando ele? Porque Deus vai resgatar a história de Noemi e de Ruth, e ele já começou uma obra na vida delas, mesmo elas não percebendo. Você está aqui sentado, tem tantas lutas na tua vida, tem tantos embates na tua história, tem tantas impossibilidades estabelecidas, mas Deus está apresentando pela sua palavra. Deus está apresentando pela sua palavra que Ele já abriu a porta do milagre, que Ele já abriu a porta da vitória, que Ele já abriu o acesso ao trono da graça, e Ele vai fazer uma obra que ninguém vai entender, a manifestação da glória dEle na tua vida, no teu casamento, nesta igreja, nessa cidade, nos teus negócios. Alguém está aí para receber essa palavra? Por que Deus faz isso? Porque Ele está inserindo o caminho da autoridade e estabelecendo o que Ele vai fazer. Você se lembra que Jesus, quando foi levado ao deserto e foi tentado por Satanás no deserto, no embate espiritual gerado pelo Espírito Santo, Satanás atacou ele usando a palavra, usando a comunicação. Ele só respondeu assim: vai ser como Deus disse que seria, está escrito. Vai ser como Deus disse que seria, está escrito. Um diagnóstico, o médico chegou lá na tua casa. Esta é a palavra do médico. A palavra de Deus é essa: a última palavra na sua vida é minha, é minha, é minha. Diga comigo: na minha vida vai ser como Deus disse que seria, está escrito.
está escrito. Por isso o apóstolo Paulo escreve assim: eu criei, por isso eu falei. Por quê? Porque do nada as coisas vão se organizar. Deus liberou uma palavra para esse lugar esses dias, e do nada as coisas vão começar a achar seu lugar, seu posicionamento, sua manifestação, e um tempo de glória vai varrer as nossas vidas. Não é Noemi que diz o que vai fazer, é Ruth. Ruth faz assim, capítulo 2, ela pergunta: como é que funciona a lei para o estrangeiro aqui? E aí Noemi disse: a lei para o estrangeiro aqui é assim: ele pode achar um campo, e da colheita pode pegar o que cai. Da colheita pode pegar o que cai. Então Ruth falou para Noemi: eu posso então recolher alimento para nós. Aí Noemi disse: tá bom, não vá longe, vai no campo perto, vai onde tem mulher cegando, mulher colhendo, e vai e volta rápido. Aí Ruth sai de casa, viúva, estrangeira, sem marido, terra estranha, seguindo a sogra, que é uma viúva quebrada, amarga, e ela entra no campo. Qual o campo que ela entra? De Boaz. Coincidência? Não. Propósito. Sorte? Não. Direção divina. De repente ela está no campo colhendo, e olha o que a Bíblia diz assim: os segadores estão pegando as espigas, e começam a cair umas espigas. Só que por providência divina, o capítulo 2 diz assim, que Boaz apareceu no campo, e quando ele viu as mulheres colhendo, ele falou assim: tem uma lá no fim da fila, abaixando e pegando alguma coisa. Quem é? Alguém disse assim: ela é viúva, ela é estrangeira, ela é moabita, ela é quebrada, mas ela está aqui por causa da sogra. Ela veio ajudar a sogra. Ela está aqui socorrendo a sogra. Ela largou a casa dela para socorrer a sogra. Aí Boaz falou assim: uma pessoa com tal atitude merece ser ajudada. Libera uma palavra aí para a galera. Qual é a palavra? Deixa ela comer com a gente, deixa ela beber água com a gente, e fala para o pessoal deixar cair as espigas. Estou profetizando, escute isso com muito cuidado, preste atenção, porque eu estou profetizando. O favor de Deus começou a operar na vida dela no fim da fila. De repente começou a cair uma espiga, ela pegou. De repente caiu uma outra espiga, ela pegou. Tem coisa na tua vida que até hoje estava parada, mas nesses dias vai cair uma espiga. Meu Deus, tem 2 ou 3 aí para receber. Tem coisa que nos últimos anos da tua vida não saiu da mesmice, mas eu vejo pelos olhos da experiência, da fé e do Espírito. Tem espiga caindo, abaixa e pega. Tem outra espiga caindo, abaixa e pega. É como maná de cada dia, vai pingar, vai pingar. Vai pegando o que pinga, vai pegando o que Deus deixa cair. Os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor, andam e não se cansam. Primeiro estágio da fé: está parado, começa a andar. Está parado, começa a mover. Está começando a mover as águas para você. Está começando a mover as águas dos teus sonhos. Faz tempo que não cai nada, mas olha a espiga pegando. E a Bíblia diz que ela foi pegando. Pega uma aqui, pega outra lá, pega uma aqui, pega outra lá. De repente passa o período, ela vai almoçar, almoça com as servas. Aí Boaz aproxima e fala para ela: pode ficar colhendo aqui toda a colheita, pode pegar o que cai, pode sentar com as minhas servas e comer, pode beber da água que eu tenho. Isso é provisão que Deus tem para o caminho. Estou profetizando, abre a mão para receber. Está começando um tempo da tua vida que Deus vai mover as peças, que Deus vai mover os propósitos, que Deus vai mover pessoas só para você experimentar a graça dEle, o cuidado dEle, o trabalhar dEle. E escute isso: quando terminou o dia e Ruth voltou para casa e ela pôs as espigas na mesa, Noemi perguntou: tu assaltou alguém? Tu roubou alguém? Tu recebeu colheita de 1 mês num dia? Ela falou assim: eu estava no fim da fila e começou a cair espiga.
Cutuca alguém aí do teu lado. Eu estava no fim da fila, mas as coisas começaram a andar. Eu estava lá atrás, mas começou a chover. Gotas de bênção começaram. Agora, olha que lindo o verso 7. De repente, Boaz falou para os seus servos: aí, não deixa ela pegar só o que cai. Não deixa ela pegar o quê? Deixa ela pegar as espigas que estão no alto. E alguém falou assim: no pé? No pé. Mas ela é estrangeira, mas tem favor na vida dela. Ela não merece, mas graça é assim, favor que a gente... Aí ela estava pegando embaixo, de repente pôs a mão em cima, ninguém falou nada, ela puxou. Pôs a mão no outro, puxou. Tem coisa na tua vida que está em lugar alto, e você falou assim: acho que vou levar uns 10 anos para pegar lá. Eu te vejo pelos olhos da fé pegando isso. Meu Deus, alguém está aí para pegar. Eu fiquei 10 anos sem escrever um livro na gaveta. Estava pregando lugar, um profeta veio na minha direção e falou assim: em menos de 30 dias tem um livro seu no Brasil. Eu falei: é impossível. Era espiga alta. Ela pôs a mão no meu peito e falou assim: não diga que é impossível, porque para você é, para Deus nunca. Em menos de 30 dias eu tinha um livro editado, um livro vendendo, e em menos de 6 meses, depois de 10 anos sem escrever nenhum livro, já estou na 2ª edição, ganhei um prêmio da Abrat e foi considerado um dos devocionais mais influentes desse tempo. Sabe o que é isso? Espiga em lugar alto. Abre a gaveta, tira teus sonhos para fora, que tu vai pôr a mão em espiga. Meu Jesus, cutuca essa pessoa do teu lado. Tu veio pegando coisa que caiu aqui, mas Deus está te autorizando, Deus está te credenciando, Deus está viabilizando. Amado, dinheiro compra coisas, a fé cria. Repete, diga: dinheiro compra coisas, a fé cria. A sua fé vai criar esses cenários. Eu te vejo esse ano pegando, colhendo, se movendo. Meu Pai Celeste, num dia, ela saiu do fim da fila, daquilo que caía, para uma dimensão de colher no pé. Quando ela voltou em casa e a sogra viu ela, a sogra falou assim para ela: tu estava onde? Ela: tu estava no campo de Boaz. Ele falou comigo, me permitiu pegar o que está no chão, me permitiu comer com suas servas, beber água com elas, e depois acabei colhendo coisa no pé. E ela disse assim: ele é o resgatador da história. Ele é aquele que Deus prometeu para tirar a gente desse estágio que a gente está. Aí chego no capítulo 3 e vou fechar a palavra. Preste atenção. Logo veio a colheita, e a Bíblia diz assim, que Noemi estava amarga e azeda, mas na hora de ver a manifestação de Deus para Ruth, ela deixou a amargura dela de lado e foi mentora da nora. Ela dissecou o processo assim: não é porque eu vivi um momento ruim que eu preciso derramar coisa ruim sobre alguém. Não é porque eu fui machucada que eu vou machucar. Não é porque eu fui abandonada que eu vou abandonar. Não é porque eu fui ferida que eu vou ferir. Eu vou derramar graça. E o capítulo 3 ele é fenomenal. Você estuda em casa. Tem pelo menos 12 chaves de sucesso nesse capítulo, e eu estou terminando o livro só nesse capítulo 3. 4 coisas, eu vou citar 4 coisas que Noemi fez por Ruth. Primeiro delas, e Deus vai fazer por você esses dias. Ela disse assim: tem uma agenda de Deus para você no que você está vivendo. Vou repetir: tem uma agenda de Deus para aquilo que você está vivendo.
Olha o que a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e aguardam a manifestação do seu eterno propósito. Pare de trabalhar por processos e trabalhe para um propósito. Quando você trabalha para um propósito, o seu propósito te leva à provisão, à promessa e à manifestação de Deus. O problema é que você está trabalhando por dinheiro, trabalhando por um carro, trabalhando por uma casa, trabalhando para um negócio. Trabalhe por um propósito, e o teu propósito vai te levar à promessa, à provisão. Olha aqui, Noemi está em casa, ela é da terra, ela conhece as pessoas, mas é estrangeira que tem um propósito. Qual o propósito? Vou levar pão para casa, vou levar comida para a mesa da minha sogra, vou cuidar da minha sogra. Seu propósito. Quando o propósito está estabelecido, a provisão vai se manifestando. Quando a provisão está para chegar, olha agora Noemi ajudando Ruth. Deus tem uma agenda com você no que está acontecendo. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Tem coisa que você acha que é um ponto final, e não é. É Deus preparando a agenda dele com você. Eu estava indo para Suzano pregar, porque Deus tinha uma agenda no Acre comigo. Vou repetir, você não entendeu. Eu estava indo a Suzano ministrar na igreja do Júlio, só que Deus tinha um propósito e uma agenda comigo no Acre. Eu não estou aqui porque eu vim pregar para vocês, eu estou aqui porque Deus tem um propósito com vocês. O Brasil vai ouvir falar do que Deus está fazendo. Vou repetir, que eu acho que você acha que eu estou jogando com as palavras. O Brasil vai ouvir falar o que Deus está fazendo. Eu estava indo para o Rio de Janeiro pregar. Meu voo foi de Campinas para o Rio. Era de Campinas, Rio. Alteraram o voo em Campinas. Tive que ir para São Paulo. Peguei um ônibus e fui para São Paulo. Cheguei em São Paulo, embarquei em São Paulo para o Rio. No embarque de São Paulo para o Rio, roubaram minha mala. Abriram minha mala e roubaram 2 perfumes. Roubaram um perfume. Quando eu cheguei, minha mala estava aberta, abri, não tinha subido nada, só o perfume sumiu. Fiquei com uma raiva. Falei: demônio ladrão de perfume. Esse demônio perfumado do inferno. Aí, o cara que me atendeu, grosso, eu queria apaucentar aquele miserável. Você sabe que o pastor pode apaucentar a ovelha. E aí, eu estou olhando, o cara me levou lá no guichê de embarque, com a mala aberta, pôs na frente da moça. Ela perguntou: o que é isso? Eu falei, quase que eu respondi ignorantemente. Falei: não, é uma vaca voadora. Pô, tá vendo a minha mala? Aí eu estou ali, bravo porque roubaram meu perfume, atrasaram meu horário, estou pregando. Olhei para a cara da moça, a moça extremamente infeliz. Aí estou olhando para ela, olhando para a mala, olhando para ela, para a mala. Falei: Deus, vou brigar pela mala ou vou ver o que essa mulher está passando? Ela está com a cara da minha mala. Aí ela falou: o senhor foi roubado? Eu falei: fui roubado, roubaram um perfume. Eu falei: peraí, eu sou dizimista, sou ofertante, sou servo de Deus. Por que Deus me trouxe aqui? Não é pelo perfume, é pelo propósito. Olhei para ela e falei assim: esquece a mala. Por que você está triste? Sou desviada, estou longe de Deus. Meu marido foi embora de casa, disse que nunca mais volta. Falei: pera um minuto, filha. Falei: Senhor, ninguém precisa roubar meu perfume para eu pregar o evangelho. Amém? O senhor me leva para pregar onde o senhor quiser, mas não precisa roubar meu perfume. Amém? Ministrei na vida dela. O que aconteceu? Me deram uma passagem nova, me deram R$1.000 de bônus. Deixei meu e-mail com ela, falei para ela: hoje à noite teu marido está em casa. Está aqui meu telefone, manda um zap. Fechei. Chegou a supervisora dela: ai, o senhor nos perdoa. Falei:
está tudo perdoado. Vamos orar por ela. A moça falou: oi? Vamos orar por ela. A mulher parou, falou: nós vamos o quê? Eu falei: nós vamos orar por ela, porque se duas pessoas a concordar a respeito da outra, é eu e você. Você é o quê? Falou assim: desviado. Eu falei: vixe, duas desviadas, só Deus para ter piedade. Aí orei pelas duas, abençoei, entrei no carro. O menino que foi me pegar, eu não conhecia, chama Flávio. Ele vende jogadores na Arábia. Falou: o que aconteceu, pastor? Roubaram meu perfume, mas o problema não era o perfume. O problema era as duas pessoas que estavam lá desviadas, preguei o evangelho. Hoje vai ter resposta. Eu nem cheguei na igreja para pregar no Rio. Ele falou assim para mim: me dá teu endereço, vou te mandar 2 perfumes de 200 ml. O meu era 75. A Bíblia diz que é porção dobrada. Para cada dia de vergonha, está na Bíblia. Eu creio na Bíblia. E também estou repreendendo toda a inveja que está tendo aqui agora. Quando eu cheguei do culto à noite, ela mandou uma mensagem: marido em casa, domingo estaremos na igreja. Por que eu estou falando isso? Porque tem coisa que vem para roubar a tua alegria. E tu está olhando para o que está roubando a tua alegria. Tu tem que enxergar um propósito. Então, Noemi está amarga, azeda, mas ela disse assim para Ruth: tem um propósito estabelecido, tem uma agenda de Deus para a tua vida. Eu estava convidado para pregar numa conferência, isso há 20 anos atrás. Eu dirigi o louvor, comecei pela música. Aí pastor Silas me convidou para pregar na conferência dele. Beleza, eu fui convidado. 3 dias antes de chegar na conferência, ele me ligou e falou assim: cara, está chegando um americano aí, eu vou incluir ele na conferência, vou precisar tirar você da conferência. Você fica triste se eu tirar você? Você acha que eu ia falar fico? Eu falei: não, é uma benção. Eu falei: pastor, pode pôr, eu vou fazer outra coisa. Não, você vem para a conferência, fica com a sua família. Beleza. Fui para a conferência. O gringo ia vir, um gringo ficou preso. Jesus não deixou o gringo chegar. Quando Deus tem uma agenda, mano, até crente ele prende. Prendeu Paulo, não ia prender esse gringo? Fala sério. É que a gente não entende o propósito. A gente fica com raiva, fica azedo, fica sentimental. Eu vim aqui profetizar. Deus tem uma agenda. Deus tem uma agenda com o que você está vivendo aqui. Olha a palavra 3:1. Olha a palavra de Noemi para Ruth: minha filha, vou preparar você para entrar no campo do milagre. Deus tem algo para te entregar esses dias. Eu não estou pregando para você gostar da minha mensagem. Eu estou pregando com você uma visão de uma palavra revelada que Deus vai te entregar nesses dias. Prepara a tua casa, prepara o ambiente, alarga as tendas da tua habitação, finca bem as tuas estacas, estica as cordas. Tu vai transbordar para a direita, transbordar para a esquerda. E tem coisa que Deus vai fazer entrar pela porta da frente da tua casa, e você vai dizer assim: para cada dia de vergonha, Deus me deu dupla honra. Vamos fechar. Segunda coisa, está aí no verso 3. Primeiro, ela entendeu que Deus tinha uma agenda. Segundo, ela está preparando ela para essa agenda. Diz assim: toma banho. Fala para a pessoa do outro lado: vai tomar banho. Isso é profético demais, meu Deus. É muito forte. Quando você volta de qualquer lugar, vem para casa, e você vai para uma coisa inédita, esplêndida, para uma coisa importante, o que é que você faz? Você se banha. Muitas pessoas leem as Escrituras sem o olhar da revelação. Você não está credenciado para entrar no outro ambiente se você não se preparar para ele.
A diferença de pessoas que têm êxito e sucesso é simples. Algumas pessoas veem o processo e não captam nada, outras discernem. Aqui não é só banho de se lavar. Você se lembra que Naamã, para entrar na dimensão da cura, o profeta deu para ele uma direção? Disse assim para ele: para agora no Jordão e toma banho. Não orou por ele, não pôs a mão nele, não apertou a mão dele, não deu para um óleo ungido para ele, mas disse para ele: quando você descer as águas, quando você se banhar e você sair das águas, começa um tempo novo. Nesses 2 dias, escute isso com muito cuidado, nesses 2 dias, Deus vai banhar você, Deus vai lavar você, Deus vai limpar você, vai limpar na mente, vai limpar no coração, vai limpar na audição. Por quê? Porque você vai ser levado para uma outra dimensão. Não dá para você entrar numa outra dimensão com os mesmos pensamentos que você tinha posteriormente. Não dá para você entrar numa outra esfera capturando ideias de uma esfera passada, com atitudes de uma esfera passada. Se você fosse visitar agora o governador no palácio, você ia do jeito que você está vestido? Não. Você escolheu uma outra roupa, você ia tomar um outro banho. A senhora ia fazer escova, a senhora ia fazer maquiagem, a senhora ia fazer a unha, ia depilar, sabe, dar aquela acertada na lataria, entendeu? Aquela sobrancelha tipo gato ia ficar fina igual. Por quê? Porque a senhora está diante de pessoas e existe um protocolo. As pessoas querem receber coisas de Deus sem respeitar os protocolos da presença de Deus. Para você entrar num ambiente como esse, você tem que tirar a sandália dos teus pés. Você não está pisando em qualquer lugar, você está entrando num lugar onde a graça de Deus vai ser manifesta. Você se lembra que Deus disse isso para Moisés no deserto? Por que no deserto? Deserto é lugar de batalha, provação, treinamento. Mas olha o que Deus disse para Israel: eu vou encontrar vocês no campo da batalha, no campo da provação. E no campo da provação vocês vão me adorar, e eu vou revelar minha glória no meio do Eu não vim para cá. Você pensa, eu estive lá no hotel, fiz barba, arrumei cabelo, abri a palavra, estudei a palavra, ajoelhei, orei, desliguei a televisão, fiquei lá me concentrando no processo, porque não é só vir pregar, não é só abrir a palavra. Deus tem algo para introduzir esse ministério. Esse ministério não pode ser só essas paredes. Aqui é o lugar de culto, gente. Aqui a gente encontra para ter culto. A igreja é a nossa vida. A igreja é onde eu vou. Deus habita em mim. Deus vai onde eu vou. Deus entra onde eu entro. Deus passa onde eu passo. Deus toca quem eu toco. Deus levanta quem eu levanto. Você consegue compreender? Uma foi a Ruth que desceu para o campo para colher. Outra é a Ruth que está indo para o tempo da celebração da colheita. Uma foi você até hoje, outra vai ser você a partir do que Deus vai começar a fazer na tua vida. Tem gente que vai ter que sair da tua vida, literal assim. Por quê? Porque não pode participar daquilo que Deus está para te entregar. Você até chama amiga, vai desaparecer, vai sumir, porque ela não está preparada para aquilo que Deus vai derramar na tua vida. Uns foram os meus amigos de escola, uns foram os meus amigos de seminário, outros são as pessoas que Deus tem me levado a elas. 3 tipos de relacionamento: da porta para fora da minha casa, para a porta da minha casa e para dentro da minha casa. E os para dentro da minha casa são como maçãs de ouro em bandeja de prata, raro. Não sei porque você gosta tanto de expor sua vida, mostrar a sua vida, mostrar o que você come, mostrar onde você dorme, mostrar onde você nada, mostrar o seu carro. Você nunca viu na Bíblia escrito: se não jogue pérola aos. O que é precioso para você, para os outros não é precioso. Vai criar uma ambiência negativa e estranha. Ruth está em casa com Noemi, Noemi está preparando ela. Quantas pessoas você acha que poderiam se credenciar para a vaga que Boaz tinha qualidade e condição de resgatá-la? Várias moças. Você vai ver Boaz falar. Boaz diz assim:
Tem tanta gente aí mais velho, tem tantas mulheres à minha volta, mas Deus trouxe-me você. Como é que Deus trouxe ela? Banhando ela, lavando ela. Enquanto eu prego aqui, Deus vai te lavando. Por que Deus está te lavando? Porque o que Deus vai te entregar nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ou penetrou a mente e o coração do homem o que o Senhor tem preparado. É como chave. Quando Deus põe uma chave na tua mão, você não fica com a chave balançando por aí. Você guarda a chave, porque chave abre porta, chave abre segredo, chave gera conexão para outros ambientes. Meu Deus, você está aqui essa noite ou não? Você veio ou você está fugindo? Depois que tomou banho, olha o que ele disse, está no texto, verso 3. Agora te unge, que é perfume, que é unção, que é marca, que é DNA. Tem pessoas que passam no lugar e você fala assim, foi, veio e foi, não deixou saudade. Mas tem gente que passa no lugar, fica uma fragrância, fica um perfume, fica uma marca, fica um DNA. Meus filhos me ligam em qualquer negócio da vida deles, falam assim, papai, você pode comigo assinar tal contrato? Pai, não é porque eu sou pai deles, é porque eles dizem assim, pai, tem uma coisa em você que é inexplicável. Não é minha roupa, não é minha performance, é a unção que eu carrego. Meu Deus, você está aí ou não? É a unção que você carrega. O que é que você carrega? Você chega em certos lugares, as pessoas falam assim, meu Deus, essa mulher chega, esse cara chega, que cara chato, que mulher chata, que família zica, que cara encrenqueiro, que cara perturbado. Mas tem gente que chega e você fala, meu Deus, eu quero ficar perto dele. Ele irradia uma energia, brota dele uma graça, brota dele uma presença. É mais do que falar bem, é mais do que saber comunicar, é uma graça que flui do trono. Essa noite Deus está chamando essa igreja para essa percepção da unção. A unção quebra ciclos, a unção quebra julgos, a unção qualifica, a unção diferencia. Tem tanta igreja, tem tanto ministério, mas Deus ungiu esta casa. Tem tanto ambiente melhor, tem tantas pessoas com mais. Você está aí ou não? Noemi está amarga, mas ela sabe, ela discerne. Tem uma agenda de Deus. Toma banho. Tem uma marca que você carrega, tem um perfume, tem uma essência. Deus não procura quem canta bem, nem quem negocia bem, nem quem fala bem. Deus procura corações limpos. Os limpos de coração verão a Deus. Aí ela disse assim, agora troca de roupa, põe tua melhor veste. Você se lembra que quando Deus vai mudar decretos, sempre três coisas acontecem. Primeiro, ou ele muda o nome, ou ele muda a geografia, ou ele muda a roupa. Está aí ou não? Ele muda o nome, ele muda a geografia, ele muda a roupa. Você viu agora o rei da Inglaterra assumindo? Ele tinha uma roupa até a mãe dele morrer. A mãe dele morreu, mudou a roupa. Porque a roupa fala, a roupa manifesta. Quando ele foi, olha como isso é incrível, quando ele foi apresentado para o exército, não foi a mesma roupa que ele foi ungido rei. Porque uma roupa é a roupa da batalha do governo, outra roupa é a roupa do palácio. Uma roupa é a roupa do casamento, uma roupa é a roupa da justiça. Quando a Bíblia fala de roupa, ela fala de mudança de decreto. Você se lembra de José? Estava na cadeia, vestido como um preso. Faraó sonhou, lembraram de José. Quando José foi lembrado, ele teve que tomar um banho, fazer a barba, trocou de roupa. Essa noite Deus te trouxe aqui. Está trocando as tuas vestes. Meu Deus. Se você continuar na percepção da palavra só no natural, você não vai entender o que Deus vai fazer contigo. O que eu estou falando aqui, não estou falando de coisas naturais, estou falando de coisas sobrenaturais que vão atingir o natural da tua vida. Uma era a roupagem que eu tinha na casa do meu pai. Eu era filho, então meu pai falava e eu obedecia. Essa era a minha roupagem. Casei e constituí família, eu continuo sendo filho. Aí Deus me leva ao pastoreio. Meu pai também é pastor.
Só que meu pai hoje está debaixo do meu pastoreio, outra roupagem. Então ele chega na igreja, é meu pai, mas sabe quem tem autoridade. E ele é militar, meu pai é militar. Ele compreende patente. Quando ele está na igreja, ele diz assim: o pastor da igreja, não meu filho, o pastor da igreja. Isso é compreensão. Quando você entra num ambiente, você não percebe, porque você está olhando com os olhos naturais. Mas quando você, carregado de uma unção, entra num ambiente em que as pessoas, elas estão em ambiente turvo, de luta, quando você entra, alguma coisa no espiritual diz assim: está vestido. Está vestido. Carrega. Está aí ou não? Eu entrei, estou falando isso aqui com muito critério e muito cuidado. Eu fui levado a um ambiente de autoridade. Vários pastores estiveram lá, orando. Eu não sou mais do que ninguém, mas eu tenho percepção espiritual. Eu disse assim, os espirituais tudo discernem, em nada são discernidos. Trazem do sobrenatural para o natural. O problema é que você está sempre no piloto automático. Você está vendo a sua vida só no que é visível. Você tem que começar a pedir ao Espírito Santo que te dê discernimento para compreender o que não está visível. Você se lembra que tinha uma pessoa em cima de um jumento, tentando andar? Ele tocava o jumento numa direção, o jumento mudava de direção. Até que o jumento falou para ele: você não está vendo que tem um anjo no caminho? Essas pessoas estão aqui tocando numa direção, e ele não está entendendo porque Deus está trocando o caminho. Sabe por que Deus está trocando o caminho? Porque tem um anjo que está na tua frente dirigindo. Você se lembra que Eliseu está em Dotã, o rei da Síria quer atacar Israel. Ele faz plano, vai atacar Israel, mas Deus revela para Eliseu em Dotã o caminho que o inimigo está, e o caminho de Israel é trocado. Sim ou não? Lembra desse texto? 2 Reis 6. Se Deus trocou teu caminho, não volte a um caminho que Deus te tirou dele. Discerne onde Deus está te levando. Aí você se lembra que de noite o rei da Síria cercou a casa de Eliseu em Dotã. Cercou, não entrou. Por que não entrou? Porque a casa estava revestida e Eliseu vestido, a autoridade. Pode até cercar a tua vida, pode até cercar seus negócios, mas não pode entrar. Está aí ou não? Você está pegando? Aí o menino saiu, foi lá fora, viu o adversário, entrou dentro e começou a falar dentro. O que ele falou dentro? Natural. A casa está cercada, o inimigo cercou, a vida está difícil, a crise, vamos morrer. O que Eliseu fez? Eliseu não permitiu o menino contaminar o ambiente. Ele disse para o menino: não tenha medo de nada, maiores estão conosco aqui dentro do que os que estão lá fora. E qual foi a percepção de Eliseu? Ele não orou para o inimigo cair, ele orou para o menino ter os olhos abertos. A minha oração aqui essa noite não é para o inimigo sair da tua vida, é para Deus abrir os teus olhos. Vocês vieram hoje ou não? Você precisa abrir os olhos. Porque às vezes você está: repreenda o diabo, repreenda o Satanás, e Deus está te pedindo: filho, você precisa enxergar com os meus olhos. O problema é que tem muito menino cego no nosso meio, frequentador de igreja, fazedor de campanha. Amado, campanha para te ajudar a um processo. Agora, quando você entende a revelação da palavra, você não tem noção do que Deus pode fazer na tua vida e na tua história. Eu não vim de lá brincar, eu vim abrir teus olhos, porque o que Deus vai te entregar vai mudar decretos divinos na sua vida e na sua casa. Você está aí ou não, amada? Está aí ou não, querido? Quando ela vestiu aquela roupa, ela era moabita. Moabitas tinham outro estilo de roupagem. Quando ela vestiu aquela roupa, é como se ela tivesse vestido da beleza de Deus. Aí, olha o que Noemi falou: quando acabar a festa e ele deitar lá no meio da colheita dele, tu desce a eira, deita aos pés dele, tira o sapato e aguarda. Essa noite Deus está permitindo muita gente descer para a eira. É ambiente que ninguém quer entrar, mas Deus te leva a ambientes que ninguém quer entrar, porque lá Ele vai reformular o que Ele vai te entregar.
Aí ela chegou, ele tinha tomado um pouco de vinho, ele estava deitado, solteirão, abonado, resgatador, porque era o parente mais próximo de Elimeleque. Ela viu ele, tirou o sapato do pé dele, pôs ali, pôs a capa e deitou. Ele acordou apavorado e viu a menina. Quando ele viu a menina, ele viu o quê? Uma pessoa limpa, uma pessoa perfumada, uma pessoa vestida. Ele falou assim para ela: tu não precisou apelar para nenhuma maquiagem, nenhuma sensualidade, nenhuma perversão. Tu podia ir atrás de um outro melhor, mas aguardastes a graça de Deus. Ele levantou, tirou a capa dele, jogou no chão, e aí não era mais espiga, era um derramar. Ela fez uma trouxa, pôs nas costas, chegou em casa, pôs diante de Noemi, sua sogra. Quando Noemi viu aquela quantidade de semente, ela falou assim: Deus liberou um decreto a nosso favor. Vou encerrar a palavra e a gente vai orar. Capítulo 4, olhe comigo. Diz assim, verso de número 13, 4. Escute isso. E eu fecho aqui a palavra e a gente ora. Boaz resgatou Ruth e casou com ela. Estrangeira, viúva, quebrada, sem a religião original de Israel, mas onde abundou o pecado, superabunda a graça. A Bíblia diz que quando ele casou com ela, ela teve um filho. Ela teve um filho. Ela começou no fim da fila. Começou onde? Começou pegando espigas no? De repente, está pegando coisa no alto. De repente, tem um derramar sobre a vida dela. De repente, ela é dona de tudo. Vamos lá. Ela começou pegando. Ela começou recebendo, derramar. De repente ela é dona de. Escute isso. Escute isso. Aquele que começou boa obra em nós. Aquele que começou boa obra em nós vai completá-la. Eu estou profetizando aqui. Você veio e entrou nesse ciclo que você chama final, tempo de crise, mais difícil da tua vida. A próxima etapa, a próxima temporada do ciclo de Deus na tua vida é de cestos cheios. A próxima temporada dessa igreja é de barco cheio, é de favor divino. Tem alguém para receber essa palavra aí? Deus está preparando um cenário na tua vida que eu não posso compreender a não ser pela luz da revelação. Aquele que começou boa obra em nós vai completá-la. Agora escute isso. Estamos falando de Boaz e Ruth. Boaz, Ruth e agora um filho. Agora vamos olhar Noemi. As amigas de Noemi que viram ela lá na água, e ela disse para elas: não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, eu sou amarga. Elas estão agora, verso 14, elas estão agora com Noemi, e estão dizendo assim para Noemi: Noemi, hoje, não ontem, nem amanhã, hoje, Deus te deu um neto. Ele é teu resgatador.
e ele vai ser famoso em Israel. Aí disseram assim para ela, verso 15: ele será resgatador da tua vida, consolador da tua velhice. Agora olha isso com muito cuidado. Essa nora que Deus te deu, te ama, deu à luz a este neto, e esta nora, ela te é melhor que 7 filhos. Você sabe o que ela está dizendo? O que você viveu na perda dos teus filhos não se compara na graça que Deus está te entregando. Abre as duas mãos para receber. Eu preciso te afirmar isso. Quando começou o capítulo 1, disse assim: uma crise, um tempo difícil, uma manifestação delicada. Agora olha o que está dizendo o final da história, o fim do processo. Esta nova manifestação na tua vida será 7 vezes mais ampla e graciosa do que tudo que você já viveu. Estou profetizando sobre o ministério aqui da igreja, que um tempo de plenitude e favor divino está chegando para essa casa em nome de Jesus. Verso 16, grifa na tua Bíblia e olhe para mim, por favor. Olha aqui nos meus olhos. Noemi era viúva. Ela era velha. Viúva velha. Viúva velha. Também amarga. Também aí Ruth dá para ela o quê? Um neto, um herdeiro, um filho, ela é viúva, ela é velha, ela é amarga. Quando o bebê cai no colo de Noemi, a Bíblia diz que ela virou ama. Ela virou? O que é ama? Quem amamenta. Ela pôs o nenê, neto, filho no peito, e ela passou a produzir. Ela é velha, ela é viúva, ela era amarga, mas quando a graça chega, não é o que fizeram com você, é o que Deus vai fazer com você. Vocês vieram hoje ou não? Então abre a mão para receber como igreja. Por favor, pastora, eu preciso falar isso para a senhora. O Marquinhos não está aqui, mas a senhora está. Toda vez que a Bíblia fala sobre leite, a Bíblia fala sobre bebês, crianças convertidos. Está começando um tempo de novas criaturas, nova vida, novos começos. Esse lugar vai se encher e vai ficar pequeno para a quantidade de coisa nova. Novas canções, novas igrejas, novos discípulos, nova influência, novos ministérios, novas oportunidades, novas portas, novas condições, novos relacionamentos, novas conexões espirituais e internacionais. Um tempo de novidade. Meu Deus, alguém vai receber. Abre a mão para receber. Abre a mão para receber. É como se Deus pegasse uma taça e começasse a derramar. É como se Deus me permitisse pegar essa caneca, ó. Olhe para mim, por favor. E Deus estivesse olhando para nós e derramando assim, ó. Derramando, derramando, derramando. É um derramar.
Eu quero que você abra a mão para receber. Você não entende, não percebe, se não for pelos olhos do Espírito. Você pensou que era o fim da fila, você pensou que era crise, você pensou que era um ponto final. Deus está te dizendo: eu estou abrindo o portão de ferro, eu estou escancarando um tempo novo diante de vocês. Quando ela pôs o bebê no peito, fluiu leite, fluiu cura, fluiu graça, fluiu uma nova vida. Não se encerrou com a perda de Elimeleque, Malom e Quilion. Não se encerrou com as dores do passado. Não se encerrou com as perdas que tivemos. Tem coisa nova e tem coisa boa sendo liberada sobre esta casa. Se alguém tem fé para receber, pula dessa cadeira, joga a sua mão para cima e dá um brado de vitória glorificando a Deus. Vamos fechar. Como é que chamava esse filho? Obed. Diga, Obed. Obed casou, teve filho, e seu filho chamou Jessé. Diga, Obed, Jessé. Jessé teve filhos, mas ele gerou Davi. Obed, Jessé, Davi. 3. Elimeleque, Malom, Quilion. 3. Satanás entrou lá e ceifou e pensou: cortei o braço, nunca mais levanta, não chega. Aí vem Deus assim: tem uma graça guardada, tem uma bênção para ser liberada. Noemi não sabia que na dinastia dela Deus ia levantar um rei. O que vocês estão gerando é uma unção real, é uma unção de governo, é uma unção de autoridade. Pare de pensar na mentalidade da mediocridade, da miséria, da pequenez, e comece a pedir a Deus: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem preparado. Você está aí ou não? Você veio hoje ou não? Você tem que abraçar a unção e o plano real que Deus tem gerado na tua vida, trazer para o colo e dizer assim: eu creio que eu verei a bondade de Deus na terra dos viventes.